Muito bem. Estamos aqui então hoje, dia 27, sábado, né? Temos aqui a presença agora no nosso culto da madrugada MM do pastor Ebertotti Armin. Pastor, me desculpe ter escrito o seu nome errado ali no chamado ali, porque quando me passaram o seu contato, botaram Totti com TI. E agora eu estou vendo que é com TH, um nome bem diferente, né, pastor? Se apresenta para nós aí, pastor. Bom dia para todos vocês. Obrigado, Pedro, pelo convite, pelo privilégio de participar com vocês. Me apresentar um pouquinho, então, antes da gente abrir a palavra de Deus. Tem alguém de Araraquara, então, aí, pelo que o Pedro falou? Tem Eu um casal estive, de tra- Araraquara aí. eu estive trabalhando no evangelismo do terceiro ano de teologia em 2004, em Araraquara, com o pastor Nemuel Stina. Olha aí, Faz Rosário tempo, aí. faz tempo. Rosário e Marcelo aí. Legal, pastor. 20 anos atrás, olha aí, né? Aham. O Marcelo Então, tinha cabelo ainda 20 anos atrás ali, pastor. Não, o Marcelo, na época, ele era tesoureiro com o pastor Estina. olha só, Aham. não vou lembrar, faz bastante tempo, eu trabalhei com pastor ali no evangelismo, acabei não envolvendo muito com os membros da igreja. Eu lembro que tinha um membro ali que tinha uma loja O Paulo de, Forini. de coisas assim, de motos, que tinha até uma loja fora do Brasil, alguma coisa, não sei se tem ainda, não me lembro nem o nome dele. Mas outra coisa, quero dar aí os buenos dias a los que estão em Chile. Que Deus abençoe também os que estão aí longe, né, em outro país aí, no Chile. Que Deus abençoe também. Amém. E Glória. uma pergunta, né, uma outra coisa. Hoje, pelo visto, é o dia do motociclista, é isso? Isso Confirma? aí, pastor. Hoje é dia de Ah, motociclista. parabéns aí a vocês. Parabéns. E como foi feito na oração aí, ao ministério, eu creio que é importante as pessoas usarem o que gostam, os seus dons, seus talentos, suas habilidades para Jesus, para o serviço da obra do Evangelho, e que Deus continue abençoando vocês ricamente. E parabéns pelo dia de vocês também. Obrigado, pastor. Amém. Eu quero convidar vocês para abrir juntos comigo aí a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse. E se nas entrelinhas você já percebeu, eu já ficou um pouco meio apresentado aí, eu me formei em 2005, no NASP, em Engenheiro Coelho. Estamos aí quase chegando aí a 20 anos de ministério, e para a gente é uma alegria falar com vocês. Estou morando atualmente em Guaíba, Rio Grande do Sul. Estou no sexto ano aqui no Rio Grande do Sul. Estive trabalhando por 13 anos em Santa Catarina. Então, sempre trabalhei nesses dois estados, né, no sul aí do Brasil. Então, vamos, Apocalipse capítulo 3, o versículo 14. Apocalipse 3, o 14 até o 22, e eu vou destacar alguns itens ali para a gente na reflexão de hoje. Acharam? Leio então. Capítulo 3, verso 14, diz assim, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Verso 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes, nós nos perdemos, ou perdemos algumas mensagens bíblicas por concentrarmos em algumas que aparentemente parece mais forte, né? E aqui a carta de Laodiceia é um exemplo disso, de que muitas vezes a gente foca na mornidão, da situação da igreja, mas eu quero apresentar para vocês um outro aspecto da mensagem de Laodiceia. Eu quero mostrar para vocês a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus nessa carta. Antes de mostrar alguns itens importantes da pessoa de Jesus nessa carta, eu quero frisar um verso bem conhecido ali, que é o verso 20, onde Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Isso implica que Jesus está do lado de fora da igreja. Ele está do lado de fora do coração. As pessoas estão na igreja, as pessoas têm o seu ritual religioso, o seu formalismo religioso, mas Jesus está do lado de fora. Nosso mundo hoje, caracterizado pela Igreja da Odisseia, nós estamos na reta final da história do mundo e da história eclesiástica também, estamos na última fase da igreja, e Satanás tem investido demais na vida das pessoas, inclusive dos crentes, tornando os crentes muitas vezes materialistas, dependente das coisas deste mundo, focado nos prazeres mundanos, e mesmo assim eles têm ido à igreja, mesmo assim eles têm buscado inclusive prazeres e benefícios próprios, na igreja, e aí a igreja acaba sendo um lugar de cristãos consumistas e deixam Jesus do lado de fora. Jesus acaba não sendo tão relevante assim, né? Aquilo que Jesus é, a pessoa de Jesus acaba não sendo tão importante e meio que a sociedade, a igreja hoje tem diminuído a pessoa de Jesus. E é por isso que eu quero falar sobre a pessoa de Jesus da carta de Laodiceia, para mostrar para vocês que nesse mundo de apatia espiritual, a Trindade, e especialmente Jesus, está atuando para um reavivamento espiritual, para uma motivação, para um cristianismo dinâmico, quente, fervoroso, nessa reta final da história do mundo. Não uma igreja, Deus não quer uma igreja apática, uma igreja indiferente. Deus quer uma igreja missionária, uma igreja que usa seus recursos para testemunhar, que usa os seus recursos, seus dons e talentos para pregar o evangelho, como vocês têm feito. Então eu quero motivar vocês, mostrar a situação do mundo, né, para continuar motivando vocês, reavivando vocês, mas usando a pessoa de Cristo Jesus. E quando você olha para a carta de Laodiceia, o versículo 14, que é a abertura da carta, Jesus se auto-apresenta. Jesus, ele é o remetente e ele se identifica nessa carta. Uma característica interessante em cada uma das 7 cartas é que cada vez que Jesus abre a carta, ele apresenta de forma diferente. Cada apresentação dele, ele apresenta características ou títulos diferentes. Na última carta, na carta de Laodiceia, ele apresenta ou ele se auto-apresenta com 3 títulos que ele não tinha usado em nenhuma outra das 6 cartas anteriores. E ele se apresenta em primeiro lugar como quem? Em primeiro lugar, ele se apresenta como o Amém, né? O Apocalipse é o último livro da Bíblia, é a cereja do bolo, é o clímax da revelação de Deus. E aqui nesse texto ele se apresenta como o Amém, como sendo não apenas a conclusão da revelação, mas o auge da revelação. Ele é a confirmação, o assim seja, ele é a confirmação de todas as promessas de Deus. Em outras palavras, as promessas de Deus não aconteceriam se não fosse por Jesus, e as promessas que ainda vão acontecer, elas não teriam, a gente não teria certeza nenhuma se Jesus não fosse a confirmação das promessas de Deus. Como última igreja, como o Amém, Jesus está garantindo que a promessa da sua segunda vinda, de novo céu, nova terra,
de um lugar perfeito, de um lugar maravilhoso, é verdadeiro. Essas promessas são verdadeiras, essa esperança, ela é verdadeira, e nós, como seus filhos, como súditos e crentes nele, nós estamos nesse mundo para espalhar essa verdade, para compartilhar essa esperança e motivar as pessoas desanimadas, aflitas, angustiadas, desesperadas, a terem a esperança na segunda vinda de Jesus ou nas promessas de Jesus, porque certamente elas vão se cumprir, porque a mais difícil já se cumpriu, que é Jesus ter vindo nesse mundo pela primeira vez e pagado o preço, né, com o seu sofrimento, com o seu sangue, pagado o preço do nosso pecado. A segunda vinda é muito mais fácil dele cumprir, porque ele não vem para sofrer, ele vem para poder colher o fruto do seu sofrimento. Então ele vem com alegria, ele vem com empolgação, ele vem com entusiasmo, e esse desejo de Cristo de vir para buscar a nós, que é a sua alegria, é a sua satisfação, é a conclusão do seu trabalho, deve encher o nosso coração de alegria também. E é por isso que ele se aproxima desta igreja no tempo do fim, como sendo o Amém, a confirmação das promessas de Deus. O segundo título que ele se apresenta nessa carta, no versículo 14, ele diz que ele é também a testemunha fiel e verdadeira. Como testemunha fiel e verdadeira, Jesus ele está dizendo pelo menos duas coisas, pelo menos duas. A primeira coisa é que ele é a revelação fiel de Deus. Ele veio para esse mundo para testemunhar como de fato é o Pai. Ele veio revelar o verdadeiro caráter de Deus. Os próprios judeus, ou Israel, falhou em revelar ao mundo o verdadeiro caráter ou a verdadeira essência de Deus. Falhou. Eles usaram alguns recursos humanos, né? E eles deturparam a mensagem divina, tornando muitas vezes legalista, ou às vezes perfeccionista, ou às vezes rígida demais, mostrando que Deus é um Deus autoritário, um Deus carrasco, um Deus que está disposto a punir simplesmente, a fazer justiça simplesmente, e Jesus veio mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Até o livro o Caminho a Cristo vai falar bastante sobre isso. Eu quero usar uma expressão que Jesus ele é a exegese de Deus. A palavra exegese significa a interpretação. Então, Jesus é a verdadeira interpretação de quem é o Pai. Ele é a testemunha fiel, ele é a testemunha verdadeira, ele revela de verdade como é Deus Pai. Até a gente tem em Lucas 15 uma parábola bem interessante do filho pródigo, e até alguém já colocou que deveria mudar o título da parábola do filho pródigo como sendo o Deus pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, e talvez o filho pródigo recebe o pródigo porque ele esbanja os bens do pai. Mas na parábola é o pai que esbanja amor para com o filho, que é o esbanjador. Então alguém até colocou, né, como falei para vocês, o Deus pródigo, o Deus que ama, o Deus que doa o seu melhor, e ele é quem doa Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que vai fazer então a interpretação correta do caráter de Deus, o Deus que deu o seu filho, o bem mais precioso, para poder salvar o pecador que não merece a salvação, que não merece o céu, que não merece nada a não ser a morte. Então Jesus ele revela fielmente o caráter de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e 3 ali também, ali vai dizer que Jesus ele é a exata expressão de Deus, do caráter de Deus. Então Jesus ele é a testemunha fiel e verdadeira. Se eu quero saber quem é Deus, eu preciso olhar, quem é Deus Pai, eu preciso olhar para Jesus o Filho. Por isso que Jesus lá em João capítulo 14 fala, né, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira porque ele revela a verdade correta de quem é a pessoa de Deus Pai. Aquele que é gracioso, aquele que é amoroso, compassivo, generoso, que está disposto a tudo, inclusive a dar o seu filho para vir para esse mundo, para sofrer, para dar a vida, morrendo por nós, porque Deus Pai nos quer junto com ele nas mansões celestiais. Mas tem um segundo aspecto pelo qual Jesus ele se apresenta com esse título, esse segundo título, testemunha fiel e verdadeira.
Se você der uma olhada com atenção na carta, você vai perceber que os cristãos do tempo do fim têm uma conclusão ou uma avaliação equivocada de quem realmente ele é, ou até mesmo da igreja, né? A igreja se olha, o membro, o cristão olha para si e se vê muito bom. Eu estou bem, estou salvo, estou na igreja verdadeira, eu sou cristão, eu estou fazendo a minha parte como cristão, eu tenho compromisso com a igreja, né? Eu estou bem, olha só a igreja que eu sirvo, a igreja rica, uma igreja que tem recursos, uma igreja que tem hospitais, uma igreja que tem escolas, uma igreja que está avançando no mundo, uma igreja que tem isso, que tem aquilo, que tem ADRA, né, e tal. A gente vê que a igreja é uma igreja rica e a gente pode se orgulhar disso e achar que está tudo bem com a gente. Então, a gente pode dizer que é uma igreja iludida, uma igreja que faz uma autoavaliação, e essa autoavaliação, ela é ilusória, ela é uma enganação. Então, Jesus, como testemunha fiel e verdadeira, que não falha, ele vai dar o diagnóstico correto, o diagnóstico certo. Por que ele faz esse diagnóstico? Da mesma forma que o médico dá um diagnóstico certo porque ele quer salvar o paciente, Jesus também dá o diagnóstico certo porque ele quer salvar o pecador. Ele quer mostrar para o pecador que se ele continuar no caminho da ilusão, do auto-engano, achando que está tudo bem, ele vai se perder achando que está salvo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer salvar, Jesus quer mostrar o verdadeiro problema, porque ele deseja a salvação do pecador. Ele deseja que mais e mais pessoas estejam se preparando para o dia do encontro dele quando ele vier nas nuvens dos céus. Então, por isso que ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira para uma igreja que está indiferente, para uma igreja que está apática, para uma igreja que não vê a sua própria realidade, que não enxerga a sua própria necessidade de Jesus. Tanto é que Jesus é deixado de fora dessa igreja. Jesus está batendo a porta porque ele foi abandonado lá fora, foi colocado para fora da igreja, ele está colocado para lá de fora, ainda trancar a porta para Jesus, para não deixar Jesus entrar. Ele está batendo a porta. Ele está querendo entrar. Ele está dizendo o seguinte: olha, só tem salvação se eu estiver com vocês. Vocês podem estar na igreja, vocês podem estar fazendo de tudo, vocês podem estar vivendo no mais alto grau de religiosidade, mas se você estiver longe de mim, se eu não estiver com vocês, não tenho que vocês possam fazer para se salvar. E aí, então, por isso que ele fala, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando você faz um estudo na Bíblia sobre esse cear, sobre comer juntos, você vai perceber que só come junto quem é amigo. Então, Jesus está falando de amizade, de relacionamento. Muitas vezes a gente vive um cristianismo idolatrando regras, idolatrando regulamentos e esquecendo o relacionamento. As regras têm o seu valor, os regulamentos têm os seus valores, né? Mas nada disso vale a pena se a gente deixar Jesus do lado de fora do nosso coração, do lado de fora de nossa vida, do lado de fora de nossa igreja. E Jesus está tentando mostrar a sua relevância, a sua importância para uma igreja que o está desvalorizando, que o está deixando de lado, né? E vocês, com o ministério de vocês, vocês podem ajudar as pessoas a ver essa triste constatação de Jesus, esse diagnóstico de Jesus, como testemunha fiel e verdadeira, e mostrar que elas precisam deixar Jesus entrar no coração delas, na vida delas, e falar que nem o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, às vezes, as pessoas buscam viver a sua vida, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, né? Em vez de deixar Jesus viver no lugar da sua própria vida. E essa é a essência do Evangelho, é morrer para o eu, morrer para o ego, para o egoísmo, para que Jesus possa viver e viver em nosso lugar. E aí está a essência da salvação. Então, nós já vimos dois títulos de Jesus. O primeiro é Amém, e agora o segundo é a testemunha fiel e verdadeira. E agora nós vamos para o terceiro e último título de Jesus na sua apresentação, que é, na tradução normal, comum, ali apresenta Jesus como o princípio da criação de Deus,
E na minha versão, nova versão internacional, apresenta Jesus como o soberano da criação de Deus. Algumas pessoas têm dificuldades com relação a essa frase, acreditando que Jesus ele teve um começo, que Jesus foi gerado, ou foi criado, ou foi a primeira criatura de Deus. Mas quando a gente vai para o original grego ali, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver. Até mesmo a gente usa o conceito desse do verbo do arquê, né, da palavra arquê, que é em grego, a gente usa em nosso contexto, a gente não usa no sentido de primeiro, de ser o primeiro daquele momento. Por exemplo, a gente usa essa expressão ali quando a gente fala em primeiro-ministro, quando a gente fala em primeira-dama, né? Quando se fala em primeira-dama, se refere à mulher mais importante do município. Primeiro-ministro não significa que é o primeiro-ministro da história do município. Não, em nenhum momento a gente pensa nisso, mas significa o mais importante, né? Então, Jesus aqui, ele está sendo o mais importante na atuação da criação de Deus. E quando a gente olha alguns versos bíblicos, a gente vai perceber que Jesus, ele é o Criador, ele é o agente da criação. Lá em João, capítulo 1, de 1 a 3, quando fala, né, que no princípio era o verbo estava com Deus, aí depois vai falar no verso 3, que nada do que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele, pelo verbo, que é Jesus. Então, Jesus, ele é o criador de tudo, e lá em Colossenses capítulo 1, 17, 18, também vai mostrar que ele é o criador das potestades, dos poderes do universo. Então, Jesus, ele é o criador de tudo, e ele não pode ser, então, criado. Ele não é criado, ele é o agente da criação. Por isso que na tradução aqui que eu estou usando fala que ele é o soberano da criação de Deus. Ele é o agente da criação, ele está acima da criação porque ele não faz parte da criação. Mas por que esse texto, por que essa apresentação de Jesus na última carta? Porque nós estamos na reta final da história do mundo e é ele quem vai recriar o planeta. É ele quem vai recriar o universo. É ele que vai fazer novos céus e nova terra. Ele é a garantia das promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é criar novos céus e nova terra. E é Jesus que foi o criador desse planeta há 6.000 anos atrás. Ele vai recriar esse planeta, tornando ele novo, sem pecado, sem a mancha nenhuma da injustiça, da imoralidade, da perversidade, da crueldade. Então Jesus se apresenta, né, como o princípio da criação, como o soberano da criação de Deus, mostrando que o futuro, que aparentemente é incerto, que o desespero nessa circunstância que nós vivemos hoje, política, econômica, climática, é desesperador, e Jesus mostra, não, olha, eu sou o soberano da criação. Se eu criei lá no passado, eu tenho condição de recriar novamente, e vocês podem olhar para o futuro com esperança, com expectativa, com alegria, com empolgação, com entusiasmo. Eu quero apresentar ainda, além dessas três, apresentação de Cristo, 3 títulos de Cristo, eu quero mostrar um outro item ainda, e com esse outro item eu encerro a reflexão desta manhã. No versículo 20 e 21, ali diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E o verso 22 é a conclusão que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses 2 versículos você vê a participação da Trindade na obra da salvação do ser humano. Ali você vê Jesus que venceu e sentou-se no trono. Você vê que Jesus assentou-se ao lado ou do lado do trono do Pai, o Pai está citado ali, e você vê o apelo de Cristo para ouvir a voz do Espírito Santo no versículo 22, no encerramento. Então a gente vê a Trindade envolvida na salvação da humanidade, a Trindade toda, né, tentando salvar a humanidade. Só não é salvo quem não quiser, quem rejeitar, quem não se submeter ao senhorio de Cristo, ao trabalho de Cristo, quem não aceitar o plano da salvação. Meu desejo é que você viva intensamente o plano da salvação. Meu desejo é que você viva intensamente o Evangelho, a transformação
que Cristo quer operar na vida de cada um de nós. Meu desejo é que a tua vida seja uma luz a brilhar para levar Jesus para as pessoas que estão nas trevas da mornidão, que estão nas trevas do desespero, estão nas trevas do pecado, que você possa espalhar o evangelho verdadeiro, puro, como ele é em Cristo Jesus, para as pessoas que estão iludidas, para as pessoas que acham que estão bem e na verdade não estão, para as pessoas que precisam ter os olhos abertos para poder ver a sua situação e a necessidade de um Salvador. Meu desejo é que o ministério de vocês não seja simplesmente um ministério, mas que seja o ministério, porque vocês podem espalhar, talvez como nenhum outro ministério, a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. Que vocês possam ir levando sempre o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, para as pessoas que perecem, as pessoas que carecem e as pessoas que precisam. Esse é meu desejo para vocês hoje e amanhã, todos os dias, até a volta de Jesus. Amém? Amém, pastor. Poxa vida, que bela mensagem, né? Amém. Se fala em Apocalipse, é sempre uma mensagem que estimula a gente, né, a continuarmos na missão, né? Ora para nós aí, pastor. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai Celestial, nós louvamos imensamente o Teu nome por ter dado Jesus para ser o nosso Salvador, para pagar o preço de nosso pecado. Senhor, não nos deixe na mornidão espiritual, nos fortaleça, para que sejamos tão fortes a ponto de impactar aquelas pessoas que estão indiferentes, aquelas pessoas que estão apáticas, aquelas pessoas que estão vivendo na mornidão espiritual. Que o Senhor esteja nos mostrando incentivos a cada dia para permanecermos fiéis e cumprindo a missão, que um dia poderemos sentar ao trono com Cristo, juntamente contigo, Senhor, do lado do teu trono. É um privilégio sem tamanho, que nós não conseguimos nem mensurar, mas nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Jesus pagou para que possamos viver e usufruir. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse ministério, Senhor, dos motociclistas adventistas, que tem espalhado o evangelho, a verdade para as pessoas em vários lugares que eles têm ido. Que o Senhor continue usando poderosamente a cada um deles para a honra e glória do teu santo nome e para o despertar de tua igreja. Nós oramos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Heber Totti, muitíssimo obrigado por participar conosco aí. Fico feliz em ter aceitado o convite. Nós temos todos os sábados aí essa reunião. Quando o senhor quiser, o link sempre é o mesmo. Fique à vontade, participe conosco. E se tiver motociclistas na sua igreja aí, indica para nós aí, tá? Porque esse Eu ministério tinha, eu tinha no distrito de Osório, que é o Silvio do Silvio, Martins. o Silvio é Ah, nosso lá de. Ele está alocado em Santo Antônio da Patrulha, é de lá o isso. Aham. A ministério sede dele ali, lá. né? É, Aham. o Silvio é nosso queridão, aí, o despachante Silvio. Isso, exatamente. Eu estive É, ali em ele. Osório por 4 anos ali. Gente boa, ancião da igreja ali, Isso, muito muito bom, competente ele. muito bom, muito bom. Silvião aí é um dos nossos motociclistas bem importantes lá na região, lá, bem importante lá. Aham. Ele está sempre participando conosco aí, né? Mas tá bom, pastor, é isso aí mesmo. Muito obrigado aí pela sua Eu que agradeço. participação. A gente tem um casal, né, o Nilton, um casal aí em Guaíba, né, que é o Ari, né? O Ari e a Nete. Eu só não me Ari, lembro, aham. eu só não me lembro qual é a igreja que eles estão frequentando lá. Vila Yolanda. Aham. Vila Yolanda, isso, exatamente. Vila Aham. Yolanda. Eles também fazem parte da equipe? Fazem Ah, parte também do nosso que grupo aí, legal. né? Não sabia. Ele foi investido há pouco, porque assim, a gente tem um ano que a pessoa passa para poder ser investido como motociclista. E há pouco ele foi investido lá aqui em Porto Alegre, aqui. Ele pertence a Porto Alegre daí, que não tem Aham. sede aí, né? Então ele pertence a Porto Alegre aqui. Mas se vê ele, Que me dá um legal. abraço nele aí. Nosso Tá queridão bom. aí. Tá bom, pastor? Então Pastor, tá. a gente antes do final aqui, a gente tira uma fotinho aqui, ó, bem peculiar, tá? Todo mundo abre as câmeras aí, ó, e a gente bota a mão assim, ó, e a gente fala MM na veia. Coloca a E a mão gente tira assim? uma fotinho que vai pra galeria, né? Nós Assim? temos todo isso, assim mesmo. Vamos lá, pessoal. Ergue aí o braço aí.
Vamos fazer a MM da veia aí, ó. Vamos lá, que vai sair a fotinha aqui. É, isso aí mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos. Um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. Fique à vontade agora. Aí, o pessoal que quer bater um papo agora, fica aí batendo papo aí. E semana que vem nós estamos no mesmo horário. Até vou interromper a gravação aqui, que esqueci.